Ei, que Village! Tamo chique aqui, hein, Bia? Tô fingindo costume, mas na verdade eu tô bem nervosa pra falar aqui. Tô. Você, Bia? Não me engana, Bia, não me engana. É a primeira vez, então tô sim um pouquinho nervosa, mas a gente tá aqui com um cara muito legal, que eu tenho certeza que esse nervosismo logo vai passar, né? Marcel, Mania de Corrida. Boa noite. Boa noite a todos. Tamo aí, quase que sem voz, porque a gente fala pouquinho só. Sabe que eu também tô quase sem voz. Eu tava aguardando ela até sábado. A minha meta era ficar com ela até o sábado e deixar pra terminar ali no domingo. Quer uma pastilha? Vou pegar. Eu já tenho costume. A Streplis, patrocina nós aí. Quiser patrocinar meia internacional no que vem, ajuda a gente aqui que trabalha, né? Depois do talk aqui eu vou tomar sim. Tô precisando. Marcel, vou aproveitar a oportunidade aqui. Tem muita gente que ainda não conhece Mania de Corrida. Gostaria que tu contasse um pouquinho da história. Eu, particularmente, sou fãzaça do canal de vocês, do trabalho que vocês fazem. Aproveita essa oportunidade para reforçar a história de vocês. O Marcão sempre me zoa, que ele fala que cada podcast que eu vou, eu conto uma história diferente. É que eu vou esquecendo umas partes e aí eu vou inventando outras para ficar bonito. Mas a real é... Eu sou jornalista, o Marcão também é, e a gente começou a correr lá para 2013, mais ou menos por ali. Eu tinha uma empresa de comunicação antes de ter o Mania de Corrida, e a gente se encontrava por conta de trabalhos jornalísticos, eu e o Marcão, dentro do mercado de jornalismo, lançamento de alguma coisa e tal, e a gente tinha amizade dentro desse ramo. A gente ficou um tempo sem se ver, e quando a gente se reencontrou, foi no meio da corrida, né? E aí, você tá correndo? Dá o teu telefone, vamos se encontrar mais. E aí começamos a marcar várias corridas juntas, né? Vamos para a corrida lá, outra corrida aqui. E eu trabalhando com produção de conteúdo, não especificamente para mim, cuidava de redes sociais para clientes, essas coisas. E ele também. E eu falei, a gente pensou, né? Por que a gente não começa a fazer conteúdo sobre corrida? Isso era 10 anos. 2015, né? E aí a gente começou a pensar o que a gente ia fazer. E na época, cara, o Instagram não tinha nada de corrida, nada. Tinha umas meninas que, infelizmente, hoje elas não fazem mais conteúdo, mas elas eram mais fortes do que a gente tinha visto, já era Corre Mulherada. E só tinha elas, assim, ativo, tinha alguma coisa, a Web Run, e a gente falou, vamos fazer aqui, mas o que a gente vai fazer? E aí o que a gente pensou foi, a gente tinha um hábito, o Marcão era mestre nisso, de pesquisar corrida barata no Google, e corrida grátis, que assim, a gente queria correr todo final de semana, mas gastava muito dinheiro, então a gente ficava pesquisando corridas mais na Grande São Paulo, que eram mais baratas, corridas de cidades menores, e aí a gente descobria essas corridas e compartilhava depois para os amigos pelo Instagram, no Mania de Corrida. E esse Instagram, do nada, se foi bombando, porque não tinha muita coisa, então a galera que estava correndo naquela época começou a seguir para ver oportunidades de inscrição de corrida mais barata ou gratuita, que a gente ficava sabendo, a gente compartilhava lá. Até que, sei lá, depois de um ano, mais ou menos, a gente tava com uns 30, 40 mil seguidores no Instagram. E aí a gente começou a receber propostas de quanto que cobrava para anunciar, para fazer parceria. E foi daí um estalo, a gente falou, poxa, isso aqui é um negócio, né? É um business também. Daí foi onde a gente abriu empresa, porque registrou marca, começou a criar logo, parte visual, tudo. E saíram dos empregos? Não, emprego a gente ficou por uns 5 anos ainda. Administra. As pessoas, né, é aquela história, né? Hoje a gente vê o nosso trabalho, o pessoal vê, Mania, vocês estão viajando para algum lugar e tal. Só que foram 10 anos ralando muito. E hoje, graças a Deus, a gente consegue viver bem disso, fazendo o que a gente gosta. Mas esses passos as pessoas não conseguem ver, né? O processo. Né? Pra você ter uma ideia,
A gente começou a ter stand em 2016, o nosso primeiro stand foi um ano ali depois, no final do ano, numa volta da Pampulha, a gente tinha no nosso stand 3 produtos, né? Hoje você vê a variedade só de estampa de camiseta que a gente tem, é muito. Só que de 2006 a 2019, eu e o Marcão, a gente ainda tinha os nossos trabalhos, né? Eu tinha minha empresa, o Marcão trabalhava para uma assessoria de imprensa e, paralelamente, a gente foi vendendo produto, pegava aquela grana, em vez de a gente pegar para nós, a gente foi reinvestindo em novos produtos. Mais produto, mais produto, mais produto. O primeiro dinheirinho que a gente tirou do caixa da empresa foi em 2019, cara. Uhum. Então, e em 2019 a gente já tinha um volume significativo em relação ao mercado, em relação ao canal, né? O posicionamento nosso já estava bem consolidado, mas até aquele momento a gente só reinvestia na empresa, porque a gente tinha ainda o nosso troquinho que a gente conseguia no nosso trabalho. Até que chegou, e aí foi isso que foi louco, né? Porque quando a gente decidiu realmente tocar o Mania de Corrida, só o Mania de Corrida, aí veio a pandemia. Né? Enfim, foi um desafio em tanto, mas de alguma forma o fato da nossa presença online ser muito forte fez com que as marcas procurassem a gente para divulgar, porque como não se podia fazer nada offline... Claro, eu acho que surgiu aí mais uma oportunidade. Uhum. Então, a gente passou ali os primeiros 6 meses meio parado, sem saber o que fazer, todo mundo esperando o que ia acontecer, e aí, de repente, todo mundo começou a se movimentar e as marcas começaram a procurar quem estava bem posicionado de forma online. E aí foi uma oportunidade. Eu acho que muitas pessoas nessa fase aí de pandemia, que são da internet, elas surfaram nessa onda, né? Foi muito positivo para o digital, né? Exato. E eu quero comentar contigo uma coisa que eu acho muito legal do Mania de Corrida, é a comunidade, né, que se cria, assim, a gente sente que existe ali realmente, de fato, um estilo de vida, uma comunidade em volta do canal, da marca de vocês, né? É uma galera massa, né? Isso, assim, a gente já começou meio que como uma comunidade, porque assim, quando a gente começou a gravar vídeo, até então, como eu falei, quando a gente abriu era Instagram. O YouTube foi onde a gente descobriu essa proximidade e surgiu de uma forma bem inusitada, assim, porque logo que a gente registrou marca, então a gente criou todas as redes sociais, inclusive YouTube, só que a gente não produzia conteúdo de YouTube, até então a gente nem botava a cara no Instagram, a gente não aparecia. E aí no YouTube, a gente começou a registrar numa Cybershot, olha aquela Sony, né, essa pegada aí. Quando a gente ia correr, fazer alguma prova por aí, a gente gravava de Cybershot e fazia uma edição bem básica e subia no YouTube do Mania de Corrida para o registro pessoal nosso, era uma lembrança nossa. Só que na época existia 2 canais maiores, que eram o Fôlego e o Corrida no Ar, e não tinha mais nenhum outro canal. Então as pessoas que estavam começando a correr iam pesquisar, caía nos 2 canais, mas sei lá, queria procurar mais coisa, e começou a cair vendo esses vídeos muito toscos, mas era tosco demais. E ainda assim, o pessoal comentava, começou a aparecer, sei lá, antes era 0 views, estava dando 100 views, a gente, caramba, já tem gente aqui. E aí, eu comecei a me arriscar, falei, Marcão, vou tentar gravar uns vídeos em casa, mas o que eu vou falar? Eu não sou professor, não sou fisioterapeuta, não sou treinador, e na época a gente tinha corrido já, acho que 3 São Silvestre. Eu falei, vou fazer um vídeo sobre a São Silvestre, né? E eu fiz um vídeo, esse vídeo tá lá, cara, esse vídeo foi o primeiro que bombou. Nossa, assim, vou procurar esse, hein? Não, e é muito bizarro, porque assim, ele é tosco, mas ele é engraçado. E eu falando sobre as dicas para São Silvestre, e para interagir comigo, eu faço uma loira, que eu uso uma camiseta do Brasil na cabeça, e é tipo um outro personagem, aí vai trocando ali a conversa, mas rola umas sacadinhas assim engraçadas. E ali que eu acho que era o DNA do que a gente faz hoje em vídeo. Só que assim, eu fazia isso em casa, né? E aí a gente gravava as provas e a gente gravava as provas meio sérias, assim, tipo, estamos aqui na meia internacional, mostrava, não era aquele negócio que a gente tem hoje. E uma vez eu tava na Specity e a gente encontrou o Sérgio Rocha, que é do Corrida no Ar, eu nem conhecia ele, né?
E aí ele me viu, ele me chamou de longe e falou, ô japonês, vem aqui. Falei, nossa, como que ele me conhece, né? Falei, você, cola aqui. Ele, velho, aquele vídeo que você faz imitando a menina, a loira, você é muito engraçado. Você tinha que usar essa pegada cômica nas corridas, porque eu fui ver um vídeo seu de corrida, pô, dá sono, né? Então, pega essa vibe. Só falei, pô, mas eu tenho vergonha, né? Não vou chegar falando, gritando. Interessante, né? Porque parece ser tão natural agora, mas, né? Exato. No início, então, mas olha como o processo funcionou. E aí que a gente entra a questão da comunidade. A gente já tinha um grupinho de amigos que sempre corria junto. Que era o Bob, tinha a Japa, a esposa do Marcão. Mas, enfim, tinha um grupinho ali que estava sempre junto de mais ou menos umas 10 pessoas. Então, quando a gente passou a gravar daí corrida, eu passei a gravar com essas 10 pessoas. E eu fui criando personagens para cada uma. Então, cada um tinha uma característica e a gente foi incluindo características que depois a gente foi entendendo que as pessoas que foram gostando do nosso canal foram se identificando, porque tinha um que era mais rápido, tinha um que era mais lento, tinha um que gostava de comer, tinha um que era reclamão, sabe? Então, foram criando-se personagens e isso ajudou muito, né? O negócio muitas pessoas se identificando, né? Perfeito. E aí o conceito, acho que maior de comunidade, o que ajudou foi as Expo, porque como a gente está presente nas principais provas e expos do Brasil... Isso é verdade. Point do Mania é um real point mesmo, né? E aí, é isso que eu falo. A gente criou um público offline. Gente que não tem rede social e passa todas as vezes que tem um stand e eles estão na prova, eles passam lá. Inclusive, pessoas que não vão correr a prova aparecem aqui também, né? Sim. Vieram algumas pessoas já aqui, né? Pra conversar, para às vezes comprar alguma coisa que tá precisando. E isso foi gerando um grupo muito grande. Hoje a gente tem, além da comunidade que é aberta, quando a gente faz eventos, alguma coisa, corrida, treino, essas coisas, tem um grupo que é assinante, né, que a gente abriu na época, porque o próprio público começou, Marcelo, agora tem esse membro, abre lá pra gente ajudar vocês, né? E a gente relutou por muito tempo de abrir, porque a gente já considerava que a galera ajudava muito a gente com o stand, sabe? Porque sempre a galera fazia... Tem gente que tem mais camisa do Mania de Corrida do que eu. Porque a gente lança cor e estampa sempre. Sim. E aí a galera vai comprando tudo que vê diferente. Por isso que eu digo, é uma comunidade mesmo. E hoje, de verdade, eu e o Marcão, a gente foca muito nessa comunidade, porque a gente entende que se a gente tiver com essa galera até o final da nossa vida, a gente vive bem, eles estão felizes, a gente tenta retribuir, né? Todo mês a gente tem uma live a gente chama dos sócios da firma, que a gente brinca que o Mania de Corrida é uma firma, e aí todo mundo que ajuda é R$1,99 para ser membro do canal. Aí a gente chama eles de sócios, é como se eles fossem sócios, porque eles estão ajudando na produção do nosso conteúdo. E aí eles eram todos sócios, então é uma brincadeira que todo mundo entrou nessa. E aí toda viagem, que a gente tá viajando, tá em algum lugar assim, a gente sempre leva alguma coisa para sortear para eles, né? Para falar, tipo, estamos distribuindo dividendos, né? Essas brincadeiras, né? E ficou muito legal, legal. Tem agora uma outra pergunta, que é um dos quadros que eu mais amo, que é o do quilômetro 41. Como que surgiu essa ideia, né? Como que nasceu? E, assim, histórias emocionantes, né? Sim. O 41, cara... São vários fatores que culminaram que ele se transformou hoje. Acho que a primeira é do amigo meu, Betão. O Betão, ele sempre fica no quilômetro... Eu conheci o Betão, que ele ficava no último quilômetro da São Silvestre, o que na época era o 14, né? E aí, naquela época, ele ficava lá, a gente terminava São Silvestre, ele guardava uma cervejinha pra gente, a gente encontrava com ele, brindava com ele e terminava São Silvestre. E aí eu fui fazer minha primeira maratona em 2018 e ele falou assim, pô, Marcelo, eu vou ficar lá te esperando no 41, né, o Betão. E eu falei, pô, legal, por favor, né? E a gente fez a maratona em 4h40 na época e chegou no 41, ele tava lá, cara, sozinho. Ele e uma amiga dele. E a avenida que hoje lá na Maratona de São Paulo fica sempre lotada, tava vazia, isso 2018. Só ele. Tem um vídeo no canal, quem assistir pode ver lá que não tinha ninguém. Deve ser uma emoção, né? Daí, quando eu vi o Betão,
abracei, me emocionei muito. Falei, pô, cara, obrigado, tal. Continuou. E logo na sequência, no mesmo ano de 2018, a gente fez uma parceria com uma agência de turismo e eu tive a oportunidade de ir para Maratona de Berlim. E lá, o público tá no percurso todo. Não tem 1 quilômetro que não tem gente. Todo lugar tem gente. E isso realmente faz muita influência dentro da corrida, ali para quem está correndo, mentalmente falando. A partir desse momento, juntando o Betão, eu ter visto esse tanto de gente e ter visto muitas pessoas que eu lembro às vezes conversando nessas resenhas que a gente fica, a pessoa fala, mas porque lá fora o pessoal fica na rua e torcendo. Aí eu perguntava para a pessoa, quantas vezes você ficou torcendo aqui por algum amigo seu? Aí a pessoa, é uma coisa cultural mesmo, né? Nunca ficou. Aí eu falei, então vamos começar. E aí a gente, obviamente o canal ajuda a potencializar esse alcance e passar o exemplo para frente. A gente começou toda maratona que a gente estiver, nós vamos esperar o último chegar. E foi isso. E, cara, a grata surpresa de tudo isso é que a gente foi descobrindo muita coisa legal de história, de pessoas, Não, arrepia, cara. Tem alguma aí para compartilhar? Cara... Pessoas bem mais velhas, né? Não. Essa é agora recente, foi ano passado, teve a maratona de Porto Alegre. Já estava de 7 horas de prova, tava vindo mais ninguém. Tava eu e o rapaz que trabalhou comigo no stand lá em Porto Alegre. Ele tava deitado no chão. E aí ele falou, pô, Marcelo, acho que não vem mais ninguém. Eu falei, não, vem, porque enquanto as ambulâncias não fecham, é sinal que tá vindo alguém. Então eu falei, vamos esperar, quando vier as ambulâncias a gente vai embora. Puta calor. Aí começou a vir 3 pessoas, né? Essas 3 pessoas, quando me viram ali, pô, conhecia a gente. Aí, putz, não acredito que vocês estão aqui. Aí abraçou, se emocionamos, choramos. E aí a gente acompanhou essas 3 pessoas até o final. Pô, aquela emoção. E quando chegou uma das pessoas, uma mulher, tava com as 3 filhas dela, estavam esperando. Aí os meninos encontraram, se emocionou. E, pô, a gente ali emocionado, calor, feliz, filmando. Demos uma medalha para moça, para os 3. Desligamos a câmera, daí a menina, uma das moças lá que chegou, ela me abraçou e ela falou, me agradeceu muito, chorando. E ela falou assim, Marcelo, eu perdi meu filho há pouco tempo. Na hora que eu te vi no 41, eu vi meu filho. Ixi, fiquei arrepiada também. E, então... Aí eu desabei assim. E aí são essas histórias que faz a gente estar lá, porque, sei lá, cara. E outra, isso foram coisas que a gente aprendeu. É o que eu falo. Se a pessoa fala, eu quero fazer a maratona, eu falo, não, tem que treinar. Treina pra caraca, que é difícil, não é legal. Mas quando você tá no 41, eu não julgo ninguém que tá ali. Não julgo. Porque cada um tá lá, já foi, já tá lá, vamos incentivar pra terminar. E essas histórias que tá por trás de cada um, a gente nunca sabe. A gente nunca sabe. Então, isso é uma das que a gente sempre ouve assim. E eu já recebi cartas, às vezes termina, a pessoa me dá carta, quando chega, assim, tipo... É que acaba que a corrida funciona como uma grande terapia para muita gente, né? Para muita gente. Uma válvula de escape. Exato. Ali, né? Tem gente que busca na corrida ali uma questão de ansiedade, para controle, né, de ansiedade. Muita gente que usa para ajudar no processo da depressão, né? Então, é puxado. É puxado. Mas, assim, e para quem já termina, enfim, qualquer superação, acho que a meia, 5, 10, toda vez que a gente vai superando ali, a gente passa a ver toda a nossa história, cara. Eu acho que quando a gente termina nosso primeiro 5K, é natural a gente fazer um flashback do tipo, no meu caso, quando eu corri meu primeiro 5K, eu parei e pensei, falei, caramba, mano, eu fumava, eu bebia, sabe? Então... Tem muita coisa que representa essa vitória, né? Exato, assim. Exato. Então, quando você termina, e aí você vai evoluindo, e obviamente tem todo o glamour em cima da maratona, e aí esse sofrimento da maratona tem, às vezes, algum significado por trás que a gente nunca sabe o que é, né? Então, eu passei a entender melhor depois dessas histórias do 41. Mas, ao mesmo tempo, assim, falei, isso aí ficou meio pesado, mas vamos ter coisas engraçadas, né? Sim. Já vi gente chegando correndo de costa. Você vê gente... Não acredito. Gente terminando de costa.
correndo maratona de costa. Eu vejo muita gente... De Crocs. De Crocs, já filmei muita gente que às vezes o cara compra o Super Mega Blaster tênis de placa, mas o cara comprou antes da prova, sabe? Sem testar. Sem testar. E vai pra prova. Aí chega com o tênis na mão, eu falo, mano, o que aconteceu? Ele, meu, comprei ontem. Eu falei, mas você é louco, velho. Mas é que o tênis é caro. Eu falei, não é porque é caro, vai encaixar no teu pé bem, né? Você tem que experimentar, maciar e tal. Enfim, daí tem essas coisas que a gente vê que é bem curioso, assim. E aí tem gente que sei lá, tem umas pessoas que eu vejo em todas as provas. Tem muita gente. Acaba sendo, assim, um ponto de encontro, né? Porque a pessoa tá sempre ali. Exatamente. Então, eu aprendi muita coisa com o 41 e é muito louco. Acabei de fazer a maratona em Porto Alegre, então eu que passei pelo 41. E uma coisa muito louca que as pessoas falam pra mim, né? Que elas costumam... Um dia eu queria fazer uma pesquisa disso pela curiosidade, de ver quantas pessoas que passaram, me cumprimentaram a gente onde a gente fica ali, e teve uma baixa de velocidade, porque a pessoa se anima e, mano, manda bala, né? É muito comum isso. E aconteceu isso comigo agora. Aquele gás final, né? Eu vim no ritmo também e tal. Aí quando eu encontrei com o Marcão tava lá no 41 gravando, e aí encontrei outra galera. Você se anima, você não vê, você esquece dor e vai embora. Você, dando tchau, batendo na mão de todo mundo. O meu último quilômetro foi o mais rápido dessa última maratona. Olha só. É muito louco. Eu tava todo quebrado. Eu né? acredito, realmente faz muita diferença, como tu comentou nas majors, né, lá fora, como todo o percurso tem torcida, né? Isso deve fazer muita diferença, né? Sobre isso, eu tenho um bagulho muito louco. Eu fiz a maratona de Buenos Aires e maratona de Nova York meio que na sequência, assim. Eu fui para tentar fazer sub-4 em Buenos Aires em setembro, final de setembro, e eu não consegui, quebrei, tive cãibra, tive uns problemas e tava treinadinho e tal, mas, enfim, tive cãibra e fiquei com muitas dores. Não cheguei a lesionar e tal. E um mês e meio depois, eu tinha Nova York. Então, meu trabalho nesse período foi só de recuperação, né? E fui para Nova York sem pensar em tempo, até porque o percurso de Nova York é muito duro mesmo. E aí, lá na maratona de Nova York, cara, você larga, já tem público, tempo, mas muita gente. E lá em Nova York, até então, aí cansado de Buenos Aires, e lá quando eu cheguei, sei lá, na quinta-feira, não fiz daquela cartilha de descansar. Tava em Nova York, falei, não sei quando eu vou vir aqui de novo. Fiquei batendo perna todos os dias. Como tem uma camiseta lá, foda-se o pace, né? Exatamente. Então, no sábado, sem brincadeira, no relógio, bateu 21 quilômetros, que a gente ficou passeando, a gente tava lá para conhecer. E aí, fui pra maratona totalmente desencanado, e era minha quinta ou sexta maratona, foi o meu melhor tempo de maratona, cara. Olha só. Então, eu entendi que foi por conta do público, porque quando eu fui parar para analisar onde que eu estava, que tempo que eu estava fazendo, eu estava, sei lá, no quilômetro 32, porque até então eu estava só curtindo a prova, vendo a galera, fazendo aquele imagina, eu acho que todo mundo tá naquela mesma vibe, naquela mesma energia. Ou a perna corre sem nem precisar pensar, né? Só vai. Eu acredito de verdade, né? Assim, eu gosto dessa ideia de legado, o que você vai deixar para as outras pessoas, assim. E eu me esforço de verdade em relação a isso, de que as pessoas vão incentivar outras pessoas. Porque quando eu sou incentivado, puta, me ajuda muito, muito. Então eu faço questão de, quando eu não estou na prova, eu vou lá ajudar as pessoas. Que nem eu ia fazer o 21 aqui, mas como eu fiz a maratona, pedi para trocar para os 10. Então já tá certo para mim. Eu vou terminar o 10 e vou lá pro final do 21. Né? Vai ter um quilômetro 41 improvisado aqui pra gente fazer o quilômetro 20. Ano passado tu correu 21 aqui, eu corri o 21. Eu lembro desse vídeo, também fui conversando com as pessoas ali, né? Isso. Também muito legal esse formato de vídeo que tu faz. E tem uma história legal do vídeo que a gente fez aqui do ano passado. Acho que a parte mais legal do vídeo foi que eu tava chegando, aí faltando 1 quilômetro ali, um rapaz estava do meu lado, ele deu uma resmungada, assim, não vai dar, não sei o que lá. Falei, o que foi, irmão? Ele, queria tentar subir 2, mas não vai dar. Falei, quanto falta?
Aí ele falou, sei lá, eu preciso terminar, fazer um 5h40, 5 e pouco. Falei, dá sim, pô, vamos, né? Aí eu não tava correndo pra tempo, nada. E aí ele falou, não vai dar. Eu falei, vem comigo. E puxei ele. O final do vídeo é a gente correndo na paulada, né? E aí ele passa, termina, ele olha no relógio e deu, sub 2. Aí ele me abraça, começa a chorar, a gente se emociona ali, foi muito, muito legal. Que massa. E eu gravei com ele. Tipo, ele veio aqui agradecer, veio. Ele me encontrou, ele veio no stand, falou, você lembra de mim? Eu falei, claro, pô, você que correu comigo aqui na chegada dele. Falei, pô, você me emocionou, enfim, a gente ficou conversando. Aí eu gravei com ele, porque ele falou que agora ele tá com a meta mais ousada. Ele vai tentar fazer 1h49. Olha! Aí ele falou, treinei pra baixar em 10 minutos, ele falou que tá melhorando, já melhorou, né? E vai tentar fazer 1h49, eu gravei com ele, né? Só que eu falei, ó, agora você vai ter que se virar, que eu tô no 10, eu não vou te puxar, não. Ó, quando tu falou de vídeo, eu logo pensei que fosse aquele vídeo que viralizou lá da nossa hidratação. Que tem um vídeo muito bom, muito engraçado. É da chegada, né? Da chegada. Não, aliás, vai ser assim? Vai. Por favor, né? Agora, vocês não podem nunca mais baixar esse sarrafo. Não vai dar mais pra baixar o nível. A hidratação é com bolo, fruta, água de coco, suco. Nossa, tinha muita coisa. Eu de verdade, eu falei pro pessoal... Tanto que assim, eu cheguei depois até fazer uns cortes, as 3 provas que tem mais comida e bebida, e de vocês estava, e eu acho que era a que tinha, das 3 era a que tinha mais, eu nunca tinha visto algo parecido. A gente é meio exagerado mesmo. Mas é ótimo, você acha que o corredor, ele faz o seguinte, ele faz o custo-benefício, não tem jeito, não tem, ele paga a inscrição, aí ele começa assim, ó, peguei uma água, pá, elimina. Peguei um isotônico, elimina. Pô, comi um bolo, ó, comi a melancia. Grátis, né? Ele vai pegando até pra ver. Pô, zerei. Nossa, isso aqui valeu a pena. Então, ó, então eu vou aproveitar e vou falar aqui que nosso pós-prova vai ter uma surpresa esse ano ainda. Ô, louco! Barras de ouro? Não, vou deixar esse spoiler. Não tem a ver com comida, tá? Mas é uma atração especial aí que a gente tá preparando. No pós-prova? Conta aí, ó, já deixa aqui na... Como assim? Não posso contar. Mas é atração musical? Aí, olha lá, então vou pegar. É alguém muito importante? Olha aí, que legal. Não, a gente sempre busca trazer, né? Coisas diferentes. Experiências, né? Com certeza. Pra gente, acho que finalizar aqui, não sei como que a gente tá de tempo, né? Mas me conta, talvez, aí de algumas outras experiências quando tu veio pra Floripa, como que é a recepção daqui, né? Como que é a vibe de correr aqui, principalmente porque tem muita gente que pode assistir esse podcast e nunca veio, né? Claro. Então... A nossa... Desde que o Mania tem canal... Nosso primeiro vídeo fora de São Paulo foi Floripa. A gente fez a meia maratona de Floripa, aquela que é de junho. E desde então, a gente é apaixonado por esse lugar. Porque no ano seguinte, a gente veio de novo com mais amigos. E desde então, pelo menos todo ano, a gente vem alguma vez aqui, né? Então, é um lugar que a gente sempre gostou de correr por conta da cidade, assim, independente da prova. Porque, assim... O corredor não vai só correr, ele quer turistar, ele quer passear, tem que ter atração, tem que ter lugar bonito, tem que ter um lugar bom para comer. Então, aqui sempre foi esse tipo de lugar que a gente gosta de vir por conta de tudo isso. E quem consegue dar uma esticadinha, se dá sorte de pegar um tempo bom, tem praia pra caramba. Então, tem muitas atrações legais. Então, desde 2016... A gente sempre vem pelo menos uma vez. Agora a gente tá vindo 3, 4 vezes por ano. Não, eu acho que vocês vão comprar um apartamento lá em Jurerê, né? Olha, eu espero ganhar um dia que vocês vocês estão fazendo tanta coisa. Um dia talvez vocês vão sortear um apartamento em Jurerê e aí eu tento concorrer. Marcel, obrigada. Obrigada por conversar com a gente aqui. Parabéns de novo pelo trabalho. Sou fãzona de verdade. Muito obrigado. Amo o conteúdo de vocês. Continuem. Tudo que tu contou aqui é verdade. Essa questão de incentivar as pessoas e de levar a tua forma de enxergar a corrida de uma... né, a tua e do Marcão também, claro, de uma forma tão espontânea, tão verdadeira, tão autêntica. Isso é legal demais. A gente... não é uma crítica, porque assim, a gente também fala sobre
Tipo, agora eu corri a maratona, mas falei sobre mim, a gente fala sobre a gente. Mas a gente tenta sempre falar muito das outras pessoas, cara. Tem muita gente querendo contar histórias e são pessoas anônimas. E são histórias tão legais que é os cortezinhos que a gente encontra do quilômetro 41, de gente desde que vem me xingando, né? Por causa da sua causa eu tô fazendo essa desgraça de maratona. Desde gente que chega emocionada, tal, com alguma história, né, que a gente nunca sabe o que a pessoa está passando. Então, a gente tenta valorizar esse tipo de conteúdo sobre as pessoas, e porque aí as pessoas se identificam e ficam com mais vontade de correr, né? Acho que a corrida mudou minha vida, ela fez eu parar de fumar, fez eu cuidar da minha saúde, fez eu, sei lá, cara, eu me sinto hoje com 46 anos muito melhor do que quando eu tinha 30. Então, pra mim, tudo mudou, inclusive virou meu trabalho, né? Então, eu só tenho a agradecer a tudo isso. Tudo isso aqui, pra mim, é minha vida. Eu faço com muito amor, e o que eu puder fazer pra isso aqui crescer e aumentar cada vez mais, eu vou tentar colaborar. Tamo junto, a gente também pensa assim. Sempre, é isso aí. Então tá bom, muito obrigada, pessoal, por assistirem. Um beijo enorme. Até mais, tchau, tchau. Deu bom? Deu bom? Deu bom? Ó, tô falando Agora no joinha.